Fala pessoal, professor Jonathan, na parte 3 eu reduzo um pouco os vídeos para vocês poderem dar uma descansada aí também, para a aula não ficar muito longa, né? Então vamos lá. Professor, o que é que a gente vai ver aqui agora? Na aula passada, no bloco passado, foi o que a gente viu. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Preste atenção. Ó. A gente viu sobre os crimes de ação penal pública incondicionada, condicionada à representação e ação penal privada. Ou seja, dentro da violência doméstica e familiar contra a mulher, eu tenho as três modalidades. A violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? Eu tenho que saber que a lesão corporal, pessoal, independentemente da natureza da lesão, ela é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Então, o que é que nós temos? Artigo 16. Vocês têm que abrir o artigo 16 e ter muito cuidado, porque isso aqui é cobrado nas provas. Beleza? Vamos lá. Professor, o que seria o artigo 16? É a nossa retratação. Que, na verdade, a lei, o artigo 16, ele não fala a palavra retratação, fala renúncia. Tá? Mas a gente sabe que é a mesma coisa. Então, a gente está aqui, ó, dentro da renúncia ou até mesmo da retratação, da representação. Professor, o que seria a retratação da representação, né? Aqui é a desistência. Desistência da vítima. Professor, como assim? Vamos aqui, ó. Vamos imaginar. Aquele exemplo do professor. Então a mulher ligou, a gente foi lá na viatura, quando foi ver, a mulher, ela queria desistir de punir o marido, de ver o marido punido. Pode, professor, acontecer isso? Pode. Pode. Em quais crimes, professor? Quando o crime, gente, quando o crime for de ação penal pública de ação penal pública, quando o crime for, ó, de ação penal pública, condicionada. E quando o crime for de ação penal privada. Beleza? Então, de acordo com o artigo 16, a gente pode desistir, pessoal, presta atenção, ó. A gente pode desistir aqui da representação. Eu quero desistir da representação. Representação, entenda como você não tem um conhecimento ainda de processo penal, ou deveria ter, ó, a representação entenda como um boletim de ocorrência, a manifestação da vítima em ver o agressor punido. Beleza? Então eu tenho desistência, representação, e tenho também a desistência da queixa. Qual a diferença, professor? É assim, gente, a representação é da ação penal pública condicionada e a queixa é da ação penal privada. Beleza? Então o que é que fala? Professor, essa desistência, ela pode acontecer? Pode. Quando, professor? Antes de recebida a denúncia. Então presta atenção, ó. A desistência, ela acontece antes do recebimento. Isso aqui é importantíssimo. Recebimento. Antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Então, ó, antes do recebimento. Antes do recebimento da representação da denúncia ou da queixa. Professor, o que seria esse recebimento da denúncia? O que seria esse recebimento da denúncia? Então, perceba, ó, gente, como é que funciona o movimento natural aqui do processo penal. Você, mulher, ou qualquer outra pessoa, mas a gente está na Maria da Penha, você, mulher, foi vítima do crime de ameaça. Foi vítima do crime de ameaça, que é de ação penal pública condicionada. O que é que você faz? Você faz um boletim de ocorrência, você faz um BO. Aonde, professor? Na Polícia Civil. É ou não é?
Você vai lá na Polícia Civil, faz um BO. Meu irmão, você vai aprender isso aqui agora com o professor na prática. O bom de você estudar com polícia é isso, ó. Presta atenção, ó. Você vai lá, faz um BO, faz um boletim de ocorrência. Você vai fazer o seu boletim de ocorrência e vai fazer o seguinte, ó. Esse BO, a Polícia Civil, o que é que ela faz? Ela envia para uma pessoa chamada Ministério Público. Decore esse movimento aqui e vai ficar show a sua vida. Professor, quem é que representa o Ministério Público? O promotor de justiça, lembra? Então eu tenho um BO que é enviado para o Ministério Público e o Ministério Público envia esse procedimento para onde, professor? Para o juiz. Entende ou não? Olha só, é assim que funciona. É um movimento até o cara ser punido. Antes do BO, pessoal, ainda a gente tem a figura da polícia ostensiva, PM e PRF, que às vezes tu ligou para a PM foi lá no crime de ameaça, pegou esse cara e levou ele para a Polícia Civil, lá foi feito um BO, foi instaurado um inquérito policial, tá entendendo? Ó, foi instaurado um inquérito policial, o inquérito policial foi remetido aqui para o Ministério Público e o Ministério Público enviou para o juiz. Tranquilo? Então o que é que nós temos aqui, ó? Presta atenção. Quando chega no Ministério Público, ele faz uma coisa chamada oferecer. Ele vai oferecer a denúncia contra o agressor. Beleza? Até aqui, pessoal, até aqui pode, né? Pode a ofendida desistir. Ela pode desistir da representação. Ela pode desistir da representação aqui, ó. Mas quando o juiz ele recebe a denúncia, então o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz recebe. Então quando o juiz recebe a denúncia, não há mais a possibilidade da vítima desistir. Tá bom? Lembrando que essa desistência só vale para os crimes de ação penal pública condicionada, que é o caso aqui, pessoal, ó, que eles podem colocar, inclusive, o crime. É o caso da ameaça. Beleza? Na ameaça, a mulher ela pode desistir. E aqui que a gente viu, ó, a gente está diante aqui, por exemplo, da calúnia contra a mulher, ó, calúnia, injúria e difamação. Tá bom? Então isso aqui é importantíssimo. Então o que é que eu tenho que levar para a prova, professor? Existe a possibilidade da mulher ela desistir da representação feita? Existe quando o crime for de ação penal pública condicionada, exemplo da ameaça, ou quando for de ação penal privada. Professor, isso acontece quando? Acontece, gente, antes do recebimento da denúncia. Então, até o juiz recebeu, não pode mais. Então, isso aqui demora, às vezes, dias, semanas, meses para acontecer todo esse movimento aqui, ó. Então, a mulher ela pode estar pensando até aqui, ó, até aqui em desistir. Por que isso aqui cai em prova? Porque no Código de Processo Penal, quando a gente está estudando processo penal, existe também a retratação da representação, que acontece quando, professor? Lá no CPP é até o oferecimento da denúncia. E aqui é até o recebimento. Beleza? Vencemos. Gente, esse caso aqui ficou muito legal. O professor vai até tirar uma foto aqui desse quadro, tá? Posso, gente? Posso tirar? Posso, né? Vocês são meus amigos. São fera demais. O professor vai aqui, ó. Tira esse aqui, ó. Ficou top. Pô, valeu, obrigado, viu, gente, por ter deixado. Posso apagar aí, pessoal? Tem pano pra manga ainda. Vamos aqui. Professor, pode a mulher desistir no crime que envolve a lesão corporal? Pode a mulher desistir no crime que envolve a lesão corporal? A resposta é que não.
não pode, se a mulher foi vítima de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, pessoal, ela não pode desistir. Isso aqui não serve porque esse crime é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Posso avançar, gente? Eu vou apagar. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vem pra cá, ó. Quando você abrir o artigo 16, você vai ver o seguinte, ó, que pode existir a retratação antes do recebimento da denúncia e na presença do juiz, tá? Existe uma audiência, olha só que lindo, ó, uma audiência específica, para a mulher desistir. Ou seja, isso aqui só acontece, gente, na presença do juiz. A mulher tem que olhar para o juiz e falar: juiz, eu não quero mais ver o autor do crime de ameaça contra mim. Ela não quer mais. Aí sim, tá bom? Antes de recebida a denúncia. Tranquilo? Então o professor vai apagar. Tá bom? Vou apagar aqui porque agora eu tenho uma informação muito top que, bom, geralmente cai. Que é muito forte, inclusive, de prova. Vamos para cá, ó. Que é inclusive sobre a lesão corporal. Trouxe muitas questões aí, quase 40 questões, não tem como a gente fazer as 40, né, pessoal? Tu vai, pega, ó, macete, vai assistindo a aula e fazendo as questões. Eu vou abrir também aqui as questões, tá bom? Vou selecionar aqui as questões aqui para a gente poder responder. Nossa turma aqui é teoria e prática. O professor ele não dá aula sem fazer questão, pô, tanto no presencial quanto aqui no online, tá bom? Então vamos lá, ó. O que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Professor, eu tenho que saber, gente, obrigatoriamente o teor da súmula 542. Presta atenção, ó. Eu tenho uma súmula lá do STJ. Uma súmula 542. Beleza? Professor, essa súmula diz o quê? Olha só que massa, pô. O que é que essa súmula fala? Gente, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado, pelo amor de Deus. Meu aluno, eu peço até pelo amor de Deus, não perde uma questão dessa daqui. Não perde, por favor. Pessoal, na prova, quando aparecer assim, ó, lesão corporal, apareceu assim, ó, lesão corporal contra a mulher. Lesão corporal, gente, contra a mulher. Independentemente da gravidade da lesão, gente. Aí ele coloca assim a banca, ó, de natureza leve. Eu nem vou botar culposa, porque na prova só aparece leve, mas a culposa também. Então, quando eu tenho a lesão corporal de natureza leve, qual que é a ação penal? Pelo amor de Deus, não vai dizer que é de ação penal pública condicionada à representação. Você já aprendeu com o professor que qualquer modalidade de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, seja leve, grave, gravíssima, culposa, ela vai ser, gente, ó, eu tô colocando aqui porque aí isso aparece direto, ela vai ser de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Vencemos, então não vai perder questão disso aqui, pelo amor de Deus, súmula do STJ 542, batidíssima também. Podemos avançar, gente? E aí, tá top? Estão gostando? Estão gostando? Sim, né? Vamos avançar aqui, vou apagar. Vamos aqui, o professor vai apagar. Por quê? Agora a gente vai entrar lá no artigo 18. Tá bom? A gente vai entrar aqui no artigo 18. Professor, o artigo 18, ele fala sobre o quê? Deixa eu ver. Essa aula acho que vai ser uns 5 blocos, Maria da Penha. Mas é tipo assim, gente, ó. É tipo assim. Nada aqui é prolixo, viu? Nada aqui é prolixo. É para vocês realmente gabaritar, pô. Caiu uma questão de Maria da Penha, o guerreiro já tá pronto. Tá bom? Você vai abrir o artigo 18 da nossa Lei Maria da Penha, e isso aqui caiu na PMCE, você tem que se atentar a uma coisa. Vamos aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar Maria da Penha, muito mesmo. Vamos lá. Professor, o que seria, gente, o que seria o artigo 18? É o estudo das medidas
protetivas de urgência. Beleza? Então estamos aqui agora nas medidas protetivas de urgência. Professor, o que seria uma medida protetiva de urgência? Todo mundo já ouviu falar nisso aqui. É quando o cara foi autor do crime lá contra a mulher e a mulher ela vai fazer o que? Ela vai pedir para ser deferido uma medida protetiva de urgência. Professor, me dá um exemplo. Restrição de arma de fogo para o cara é policial, ou então ele tem o porte da arma de fogo. O juiz fala assim, ó, me dê para cá sua arma. Ou então, que é o mais comum, né? Separar o homem da mulher ali, ficarem longe por uma distância mínima de 200 metros. Ou até mesmo, pessoal, o juiz ele pode cessar, ele pode limitar o acesso aos dependentes, aos filhos. Esse casal que teve filhos. Pode o juiz falar para o homem, para o agressor, não, ou agressora, não chegar próximo aos dependentes? Pode acontecer. Limitação para frequentar alguns lugares. Sabes que a mulher ela frequenta tal shopping todo domingo. Pode o juiz impedir o acesso desse homem a esse shopping nesse dia. São medidas protetivas de urgência. Tá bom? Então, a medida protetiva é para proteger a mulher contra o agressor. Beleza? E quem é que defere essa medida aqui, ó? Quem é que defere? Quem é que decreta, né? Quem é que decreta as medidas protetivas de urgência? É o juiz. É o juiz. Beleza? Como assim, professor? Então, o juiz, gente, é que defere a medida protetiva de urgência. A pedido de quem? Isso aqui cai em prova agora. Agora eu quero ver, ó. Agora eu quero ver. Então, o juiz, ele defere a medida protetiva de urgência a pedido aqui de duas pessoas. Duas pessoas podem. A própria ofendida, a própria ofendida, a vítima, ou o Ministério Público. O Ministério Público ele pode pedir pelo deferimento da medida protetiva de urgência. Vamos para cá, xerife, ó. Ministério Público. Meu irmão, macete. Pega o cadernão, meu irmão, anota, vai anotando tudo que o professor coloca aqui. E tu vai usar isso aqui para revisar e fazer questão. Então, tu montou teu caderno nas nossas aulas? Revisão, questão. Revisão, questão. Papirou de novo? Repetindo. Pessoal, faltou um mês aí para a prova. O que o cara faz? O cara estuda só por esse caderno. Ele só lê o caderno, não precisa mais assistir nem a aula. Ele vê o caderno, a não ser que seja uma lei muito obscura e o cara ainda está com muita dúvida. Mas ele lê o cadernão, ó, todos esses esqueminhas aqui do professor, e, meu irmão, decora, porque é isso que vai cair. Então perceba, quem decreta a medida protetiva no artigo 18 é quem? O juiz, a pedido da ofendida, o Ministério Público. Vamos lá, ó. O que foi que a banca, ela perguntou, na PMCE, ela perguntou o seguinte, ó. Pessoal, o que é mais comum na prática acontecer? Isso aqui eu vivi muito. É comum a vítima, tá? A mulher, é comum esse movimento aqui, ó. A mulher, isso aqui tá na lei. A mulher, presta atenção, ó. A mulher, ela vai até a delegacia de polícia. Ela vai à delegacia. A delegacia de polícia. Não é isso? Falar com quem? Com o delegado. Vamos aqui, ó. Então ela vai até a delegacia de polícia falar com quem, professor? Com o delegado, né? Se liga, ó. Delegado. Foi lá falar com o delegado, tá bom? Ela foi lá, gente, fez um boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil. Aí ela fala o seguinte: delegado, eu quero uma medida protetiva de urgência. O que é que o delegado faz? Encaminha o pedido da mulher para o juiz. Conseguiram entender? Então, ó, vamos lá. Isso aqui é importante, esse movimento. Ó. Por quê? Porque aqui, pessoal, tem um prazo muito importante. Beleza? Então, eu tenho a mulher indo na delegacia de polícia e o delegado encaminhando para o juiz o pedido da medida protetiva de urgência. E esse delegado, pessoal, ele tem um prazo. Professor, qual que é o prazo? Ele tem um prazo para encaminhar ao juiz
Olha só, encaminha, isso aqui é importante demais, caiu na PMCE. Ele encaminha em 48 horas ao juiz. Meu irmão, não vamos perder questão disso aqui. Professor, e o juiz também tem um prazo, isso aqui está no artigo 18. Ó. O juiz tem um prazo. O juiz tem um prazo para decidir, ó, ele decide também em 48 horas, xerife. Ó. Isso aqui caiu na Polícia Militar do Ceará e o professor alertou muito os alunos nas turmas presenciais, nas lives e nos cursos. Eu falava, gente, presta atenção. A mulher, quem está pedindo, gente, a medida protetiva não é o delegado, porque no artigo 18 é a ofendida e o Ministério Público. O delegado está fazendo as vezes da mulher, da ofendida. Então ela vai lá, faz um BO, o delegado, a partir do momento que ela pede, tem um prazo de 48 horas e envia para o juiz e o juiz, em igual prazo, em 48 horas, decide, tá bom? Decide sobre a medida ou não, porque o juiz ele pode negar. Cuidado. Cuidado com isso que eu vou lhe falar aqui, ó. Isso aqui é a regra, pessoal. Professor, se isso aqui é a regra, é porque tem uma exceção. Tem uma exceção, professor? Tem. Então vamos para cá. Quando você... Posso apagar? Então anota isso aí, ó. Gente, anota isso aqui, ó. Vamos lá. Professor, vou até dar um macete para vocês, ó. Isso aqui já é mais aprofundado. Pode o juiz decretar uma medida protetiva de ofício? Isso aqui é controvertido. Sobre a concessão da medida protetiva de ofício, ou seja, sem ninguém pedir. Tá bom? Pode, professor? Pode. Tá bom? Pode. Ele pode de ofício, o juiz. É a doutrina levemente majoritária entende que sim. Tá bom? Mas isso aqui, acredito, para cair, muito difícil. Show? Mas eu estou dando para você. Posso apagar? Presta atenção. Isso aqui, gente, é a regra. Quem é que defere a medida protetiva de urgência? É o juiz. Mas eu tenho uma hipótese que foi incluída em 2019, em que o delegado de polícia e os policiais também podem deferir uma medida protetiva de urgência, que é só uma. Aqui quem manda é o juiz, viu? Mas eu tenho uma exceção no artigo 12C, em que o juiz não é ele que vai deferir, que ele vai decretar. Quem decreta naquele caso, ele pode decretar também, porque quem pode mais pode menos, mas o artigo 12C, ele traz em destaque quem? O delegado de polícia e os policiais. Policial civil ou policial militar também. Beleza? Então vamos apagar aqui, porque aqui tem um pano para manga. Posso avançar? Então vamos. Vamos lá, meu irmão. Tá top demais. Tô vibrando aqui com vocês. Horrores. Xerife. Fez o caderno, meu irmão? Já era. Faz o caderninho. Pessoal, tem até um macete também, que é sobre o caderno. Eu, geralmente, quando eu estudava, eu utilizava meus cadernos, eu mesmo montava para poder escrever. Como assim? Eu pegava, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Isso aqui ficava melhor para mim. Tô aqui com várias folhas A4. Ó. Eu pegava folhas A4 e mandava encadernar. Eu não tinha falado para vocês aqui na aula ainda, né? Eu pegava folha A4 e mandava encadernar. Encadernava as folhas A4, beleza? E escrevia na folha A4, porque eu achava melhor para fazer esses esquemas na hora de estar estudando, tá bom? O caderno em linha, né? Os cadernos em linha não tem muita facilidade para você poder fazer esses esquemas. Então, como ficava tudo brancão aqui, eu conseguia rabiscar, fazer algum desenho, botar setinha para cima, setinha para baixo, entendeu? Então é um macete aí. Eu lembro que lá no Ceará, nas turmas presenciais, quando eu ministrava aula no Ceará, muitos alunos, eles aderiram aí essa situação. Posso ser que ajude você. Eu tinha esquecido de dizer. Então vamos aqui, ó, vem para cá. Ó. Professor, você falou sobre a regra, mas eu tenho uma exceção, ó. Eu tenho uma exceção, beleza? Então vamos aqui, ó. Eu tenho uma exceção. No artigo 12C, eu tenho uma medida protetiva de urgência chamado afastamento
imediato do lar. Eu tenho o afastamento imediato do lar. Presta atenção. Isso aqui é novo, tá? Isso aqui é novo. Vamos lá, ó. Professor, quem é que pode decretar aqui, conceder, a palavra certa é conceder, a medida protetiva de urgência de afastamento imediato do lar? Imagina, o agressor, você está numa cidade aí bem distante e essa cidade não tem juiz lá para fazer decisão e tal. E o cara, pô, tá quebrando tudo dentro de casa, tá ameaçando a mulher, tá atirando pra cima, tá aquele zaralho, aquele, o professor chama de fudevu de caçarolê, tá um verdadeiro fudevu de caçarolê. E aí, pessoal, a gente tinha que esperar o juiz para deferir uma medida, ou pode a polícia militar chegar lá, pegar o cara pelo braço, bora, meu irmão, tá mais pra fora. Vou conceder aqui pra mulher aqui um afastamento imediato do agressor, ou tirar você daqui. Pode acontecer isso? Pode, pessoal, pode. Está no artigo 12C. Então, quem é, professor, que pode? Ó? O juiz, como sempre, né? O juiz, tá bom? Eu tenho agora aqui, ó, o delegado. Isso aqui pode ser questão de prova. E tem os policiais, que é bom demais para ser cobrado. Presta atenção, ó. O delegado, gente, só pode quando não tiver juiz na comarca. Quando não tiver juiz na comarca. Beleza? Então, quando eu não tenho juiz na comarca, pode o delegado? Pode. E os policiais? Aqui, ó, quando não tiver juiz nem delegado. Então, quando não tem juiz nem delegado, foi realizado um estudo, pessoal, existem quase 500 cidades que não tem delegacia de polícia civil, tá bom? Então, foi feito um estudo que não tem, aí, cerca de 500 cidades não tem delegacia de polícia civil, ou seja, não tem delegado. Então, quem é que decreta? O próprio policial. Esse policial aqui, pessoal, antes era entendido como só o policial civil, tá bom? Mas o sentido aqui é amplo. Ele pode ser o policial civil ou até mesmo o policial militar. Tá bom? Essa concessão, você vai ser policial militar, se vai ser policial militar, você pode decretar a medida aqui do afastamento imediato do lar. Cuidado! Cuidado com isso aqui agora. Cuidado. Cuidado com o quê, professor? Porque eu tenho um prazo, gente, diferente. É aqui que mora o perigo, pô. Foi aqui que eu fiquei preocupado com os alunos na PMCE. Meu Deus, quando eu vi essa questão, eu falei, quer ver os alunos terem confundido? E eu falei na aula, né? Mesma coisa que eu tô falando para vocês aqui, eu falava, gente, ó, 48 horas é a regra. Esse prazo aqui, gente, ele é diferente. Nós temos aqui um prazo de 24 horas agora. Como assim, professor? Percebam, o prazo aqui, gente, é de 24 horas. Como assim, professor? Quando o delegado ele concede o afastamento imediato do lar, tá? Ele tem, tanto o delegado quanto os policiais, tem 24 horas para enviar para o juiz. E o juiz, em 24 horas, decide se mantém ou não o afastamento imediato do lar. Conseguiram entender? Então, ó, a regra, pessoal, a regra é que é 48 horas, né? O delegado envia o pedido da ofendida e o juiz, em igual prazo, no prazo de 48 horas, decide. Só que quando eu tenho a regra do 12C, isso só vale, grave muito bem isso aqui, ó. Isso só vale se for caso de afastamento imediato do lar. O delegado e os policiais, eles não podem conceder outra medida protetiva de urgência. A única medida protetiva de urgência cabível é essa aqui, do 12C. Beleza? Qual é o prazo, professor, que o delegado manda?
para o juiz 24 horas. E o juiz decide em 24 horas se mantém a medida, se a medida é regular ou não. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Muito cuidado com essa informação aqui. Pessoal, então, vencemos. Vamos agora para o nosso próximo bloco. Vamos embora. Confia, xerife. Já deu certo, meu irmão.